Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas Emanuel, o seu professor de arte. A aula de hoje é sobre o grande Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer foi um dos principais nomes da arquitetura brasileira. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro e se manteve ativo praticamente até o fim da vida, vindo a falecer com 104 anos. Oscar estudou na Escola Nacional de Belas Artes, atual UFRJ, sendo chamado de poeta do concreto armado. Ele projetou uma centena de obras, sendo em 1988 premiado com o Prêmio Pritzker, que é como um Oscar para a arquitetura do mundo. Seus projetos internacionais e principalmente sua criatividade na construção da Igreja da Pampulha chamaram a atenção do então presidente Juscelino Kubitschek. Desse modo, JK o convidou em 1956 para projetar a nova capital brasileira, Brasília, local onde se concentram as principais obras de Oscar Niemeyer. Niemeyer teve sua formação como arquiteto no período em que a arquitetura moderna brasileira alcançou seu auge, que foi entre 1930 e 1950. O movimento influenciou sua obra, trazendo simplicidade, pureza através das formas de suas construções. A evolução da indústria da construção tornou possível as ideias de Niemeyer, pois ela conseguia desenvolver materiais inovadores como o concreto, o aço e até o vidro. Foi criada uma forma de construir chamada técnica do concreto armado, que é uma estrutura que utiliza armações feitas de barras de aço em conjunto com o concreto. As ferragens têm como objetivo tornar a edificação mais resistente, e esse foi o elemento que mais se destacou na arquitetura moderna, bem como nas obras de Oscar Niemeyer. Um dos fatores que levou Niemeyer para o modernismo na arquitetura foi a influência do seu professor, o suíço Le Corbusier, que viveu no Brasil de 1929 até 1936. Com ele, Niemeyer aprendeu a valorizar os materiais locais, misturando com elementos de construção moderna a história do local, como, por exemplo, a mistura dos azulejos trazido pela tradição portuguesa e os materiais industriais citados, como o aço e o concreto. Isso é bem característico na Igreja da Pampulha. Mas essa influência mudou com o tempo e Niemeyer desenvolveu seu próprio estilo, começando a trocar o ângulo reto que aprendeu por curvas para solucionar problemas e trazer funcionalidade. Dessa forma, ele pensou em uma revolução na arquitetura brasileira e mundial. Ele rompeu o uso da forma, mas sem dispensar o uso dos materiais. Desprezando as linhas retas, Oscar Niemeyer desenvolveu e desafiou a lógica e criou obras com formas leves e estáveis. Desse modo, ele imprimiu inventabilidade na maneira de construir. Além do uso recorrente do concreto armado em seus projetos, uma de suas características principais foram as curvas, pois para o arquiteto elas traziam a brasilidade às suas formas. Ele sempre expressou que curvas livres o atraíam, que por sua vez embelezavam as montanhas, traziam harmonia à música. Ele traduzia dessa forma, por meio da arquitetura, a cultura do nosso país, a nossa cultura brasileira. Bom, eu espero que tenham gostado de conhecer este grande brasileiro. Mas agora é hora de pôr as mãos na massa, vamos lá? Nós vamos fazer agora a seguinte atividade. Crie um desenho no seu caderno de arte de um prédio, uma construção. Você vai criar um rascunho, um esboço de um prédio. Pode ser um projeto para um espaço onde acontecerão as nossas exposições da escola. Você pode até dar um nome para este espaço. Ele deve ser inspirado em uma forma orgânica, como fazia Niemeyer. Forma orgânica são formas que são encontradas na natureza, mas que também podem ser feitas pelo homem.
A maioria das formas orgânicas são criadas a partir de imagens como folhas, flores, frutos, borboletas, plantas, entre outros. Então, se inspire em uma forma orgânica e crie o rascunho para um prédio, uma construção. Eu desejo um bom trabalho para vocês, boa criação. Lembrando que estarei online durante o nosso horário de aula para tirar qualquer dúvida, combinado? Um abraço virtual do Lucas Emanuel, o seu professor de arte.